Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo 50 anos depois, livro psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, que traz a continuidade então ali das provas da vida do senador Publio Lentulus, que no livro há 2000 anos foi um senador da República Romana e agora, como há 50 anos depois da passagem dele ali no dia da destruição de Pompeia, que foi o último capítulo do livro há 2000 anos, onde ele fez a passagem dele. Agora nós encontramos ele aqui nesse livro 50 anos depois, com 45 anos. Então ele se reencarnou 7 anos depois, mas agora na pele de um escravo judeu. Ele então que era aquele que há 2000 anos, como senador, mandava escravizar, tinha escravos e também condenava quem ele quisesse à escravidão, e que foi classificado por Jesus Cristo quando teve um encontro com este ali em forma de um torpor, como uma alma artificial e orgulhosa, ele que teria vindo para dar testemunho de abnegação e humildade. Então agora, como ele não entendeu tudo isso nessa ocasião, agora ele volta como um escravo judeu. E nós o vimos aqui, nós estamos no 5º capítulo, estávamos no último vídeo no 5º capítulo, a última parte do 5º capítulo, que foi a pregação do Evangelho. Nós vimos que quem fez essa pregação foi o próprio Nestório, aonde ali nas catacumbas, onde os cristãos se encontravam normalmente à noite, iam todos ali de forma muito discreta, todos com casacos grandes, encapuzados, cobrindo o rosto para não serem vistos, e eles tinham um código também entre eles, que era fazer o sinal da cruz com a mão aberta para serem reconhecidos. Porém, Emmanuel sinalizou que era muito eficaz esse código deles, porém era fácil de ser burlado. Qualquer um que entendesse isso, que ouvisse alguém dizendo, podia fazer e passava como se fosse um deles. E foi isso que aconteceu na última reunião que eles participaram, que o Nestório participou, quando ele fez a pregação ali, porque o Policarpo, que é a pessoa que normalmente fazia ali, então dava ele fazia então os comentários depois que era lido o Evangelho. Ele não pôde fazer porque ele já tinha sido preso. Então foi o Nestório que se apresentou, e quem estava ali era a Célia e a Túlia. A Célia e a Túlia amiga da mãe da Célia, da Alba Lucínia, que tinha ido então buscar uma oração para ajudar a Alba Lucínia. Ela tinha ido buscar essa oração junto ao Policarpo, e aí ela saiu dali muito frustrada, porque ela, além de não ter encontrado o Policarpo, ela ainda encontrou o Nestório, ela que não queria ser reconhecida, não queria ser vista por ninguém que a reconhecesse ali, e ainda encontrou o filho do Nestório, que é o Ciro, que é o mesmo escravo liberto do pai da Célia, do Elvídio, e que é apaixonado pela Célia, como ela já sabia que a Alba Lucínia já tinha dito a ela. Então ela se sentiu um pouco, ela se sentiu realmente não à vontade ali por ter trazido a Célia para essa situação e por não ter nem conseguido a oração que ela foi buscar com o Policarpo. E aí nesse momento, eles que se encontraram, Ciro e Célia, ali nas catacumbas, eles voltaram então para casa, ambos Nestório e o Ciro acompanharam-as até a casa delas, e depois eles foram para o apartamento, para a casa do Nestório, que aconselhou, disse ao Ciro que ele não teria nenhuma possibilidade de estar namorando a Célia, e que ele viria então morar com ele, que eles ficariam juntos para sempre. Porém, o que ele não sabia é que haviam duas pessoas que estavam infiltrados ali na reunião deles e viram tudo, e um foi o Pausanias, aquele mesmo que delatou então a relação da Célia com o Ciro para o pai dela há algum tempo, e fez com que o pai dela então mandasse o Ciro para o tronco e depois o mandasse de volta para as galeras. Então o Ciro conta que ele foi por causa de um amigo do Elvídio que decidiu deixá-lo em liberdade, dar liberdade para ele, por isso que ele estava ali. Aí esse mesmo Pausanias foi então conversar com o sogro do Elvídio, já que o Elvídio não está em Roma nesse momento, o Elvídio está ali em Tibo, onde ele está então a mando
imperador, e naquele plano que que a Cláudia Sabina então fez junto com o imperador para afastá-lo da família dele, afastá-lo da casa dele, porque ela quer reconquistá-lo. Então foi o sogro dele, o Fábio Cimério, que foi então ali e mandou prender que foi a pessoa que o Pausanias procurou, e ele logo, imediatamente mandou prender então ambos, o pai e o filho, Ciro e o Nestório. E aí o último vídeo terminou com a frase, com esse parágrafo: entre mais de 300 de criaturas, apenas 35 reafirmaram a fé em Jesus Cristo com sinceridade, fervor irredutíveis. Porque depois, então, eles perguntaram para o Nestório, ele se negou a dizer, porém o Pausanias contou onde é que eram as reuniões, e eles prenderam então 300 pessoas, e dessas apenas 35 reafirmaram a fé em Jesus Cristo. E entre os condenados estavam Nestório e o filho dele, que, fiéis a Jesus, repousavam nos seus desígnios misericordiosos, convictos de que qualquer sacrifício em favor da causa do Cristo era uma porta aberta para a luz e para a liberdade. Foi assim que terminou, então, o quinto capítulo. Agora a gente entra no sexto, que é a visita ao cárcere, no sexto capítulo. Eu peço a Jesus Cristo, então, que possa me abençoar a minha leitura, fazer com que ela possa ser fluida, que os meus comentários sejam também pertinentes, que eu possa, quem sabe, ser inspirada para fazê-los. E eu agradeço muito a Chico Xavier e Emmanuel por estar abrindo a intimidade dele, como ele disse no livro Há 2000 anos, para nos servir de roteiro, e nesse ele nos aconselhou a ler e meditar. Eu peço então também que Jesus Cristo abençoe você que estiver acompanhando, você que está acompanhando, e que sirva como roteiro para você, tá bom? Continuando então. A notícia desses acontecimentos repercutiu na residência de Ovídio Lúcius, originando as mais tristes inquietações e angustiosas expectativas. Apesar da fé que lhe fortalecia o coração, a jovem Célia sentiu-se tocada de profunda amargura, e a única consolação dela era a possibilidade de ouvir o avô paterno, que a esse tempo já lia avidamente os evangelhos e as epístolas de Paulo, agasalhando no íntimo a mesma fé que iluminava já tantos heróis e mártires. Então aqui o avô paterno dela, quem é? É o Quinésio Lúcius, que foi incumbido então pelo pai dela, o Elvídio, a gente viu nas páginas anteriores, a estar demovendo ela da ideia de ser cristã, e foi ela contando tudo a ele, que ela disse que ela sabia que ele podia entendê-la, porque ele tinha a mesma idade espiritual dela, e o pai dela não tinha, não tinha a idade espiritual dela. Nós vimos que eram duas almas então já experientes ali, apesar de estarem encarnadas em idades diferentes, ela ali com 18 e ele com mais de 70, tinham a mesma idade espiritual, e por isso ele entendeu perfeitamente, e agora ele já lê avidamente os evangelhos e estuda as epístolas de Paulo. Ambos, horas a fio, em confidências cariciosas, deixavam-se ficar no terraço palaciano do Aventino, a observar a fita extensa e clara do Tibre, ou embevecendo-se na contemplação do céu. O venerando Quinésio Lúcius reconfortava-lhe o espírito abatido com sua palavra conceituosa e experiente. Citavam agora os mesmos textos evangélicos, exteriorizando simultaneamente análogas impressões. Quanto a Alba Lucínia, depois de ouvir as mais enérgicas exprobações do velho pai, concernente às denúncias de Pausanias, sentia-se mais confortada com a certeza de que o marido regressaria breve e definitivamente ao lar, obedecendo a inesperadas ordens do governo imperial. A pobre senhora atribuía esse júbilo às preces de Túlia e da filha, agradecendo ao novo Deus, na intimidade de seu espírito, porquanto o regresso de Elvídio era um bálsamo para seu coração atormentado. Com efeito, decorridos poucos dias, o tribuno voltava aos penates com um suspiro de satisfação e de alívio, depois de cumprir integralmente todas as obrigações
que o prendiam ao recanto das predileções do César. Então aqui a gente já viu, já entendeu que o Elvídio ele está ali então em Tibur, onde o César, o imperador, está construindo ali a residência quando ele for se aposentar, e ele combinou então ali com a Cláudia Sabina, que é aquela ex-namorada do Elvídio, que engravidou dele na juventude, ele não assumiu, e ela jurou vingança, tudo que ela quer se vingar e separá-lo da mulher dele para tê-lo de volta. Então por isso ela pediu ao imperador que mandasse ele trabalhar com ela ali em Tibur, por isso ele está afastado do lar. Porém agora ele volta e pensando que ele cumpriu integralmente todas as obrigações que o prendiam ao recanto das predileções do César. Informado a respeito de Nestório e da atitude dele, o patrício se surpreendeu penosamente, desejando com sinceridade desviar o ex-cativo da situação delicada em que se encontrava. Mas logo que soube que era também o pai de Ciro, ressurgido em Roma para lhe agravar as preocupações morais, Elvídio Lúcio fez um gesto de espanto e de incredulidade. Entretanto, ouviu até o fim a narrativa do sogro, molestando-se profundamente com a conduta da esposa em permitir que a filha comparecesse a uma reunião condenável, ao seu ver. Aqui então sobrou para Alba Lucínia, porque foi ela que pediu a Célia para ir então acompanhando a amiga dela, que foi exatamente para pedir uma prece, uma intervenção por ela, pela Alba Lucínia, porque ela estava sofrendo com o afastamento do marido por causa da Cláudia Sabina. Não sei se essa parte ela contou para ele, não sei se essa parte ele sabe. E aqui então, ele que já tinha tido ele sentiu que ele conhecia já o Nestório, e ele não se lembra. É evidente que na encarnação anterior ele era o amigo dele, que eles foram ali pegos, foram aprisionados ali no dia da destruição de Jerusalém pelos resistentes, e que ele foi morto ali na frente do senador, foi a última coisa que o senador viu. Eles eram amigos íntimos, e aqui eles sentiram essa proximidade deles, porque a gente esquece um monte de coisa, porém a alma não esquece aquelas impressões, tanto negativas quanto positivas, que a gente tem com as pessoas que a gente já conviveu em vidas anteriores. Elas voltam quando a gente volta a cruzar o caminho dessas pessoas. E eles sentiram essa proximidade entre eles, essa intimidade mesmo que havia entre eles como amigos, e aí ele pensou em tirar o Nestório, quando ele soube, né, desviá-lo desse caminho que ele achava que era um caminho errôneo para ele. Porém, quando ele soube que ele, além de tudo, era o pai do Ciro, que foi aquele que ele acreditava que tivesse desonrado a família dele, tendo se apaixonado pela filha dele, que correspondia, apesar de não ter havido nada entre eles. Então aí ele ficou realmente mais, acredito, atormentado para não nem pensar em perdão aqui, né? Alba Lucínia, todavia, soube acatar todas as reprimendas com a humildade necessária à harmonia doméstica, e longe de o desgostar ainda mais com qualquer lamentação, calou as próprias mágoas, ocultando-lhe o procedimento odioso de Lólio Úrbico, bem como os seus receios a respeito de Cláudia Sabina, em vista das confidências de Túlia que lhe haviam ferido profundamente o coração. Então aqui, mais alguma coisa deles colocando entre eles aqui, entre o casal. Ele que não sabe o que vai no coração dela, porque ela calou, porque seria melhor, já que ela realmente, talvez ali no fundo, ela acredite que ela não devia ter mandado a Célia. Porém, ela não... E aí ela não quer trazer mais briga, mas acredito que é como ali, eu entendi no livro Há 2000 anos, que é porque tem que ser dessa forma. A nobre senhora, nas suas elevadas qualidades de devotamento ao lar e a de reflexão dos problemas gerais da vida, operou verdadeiros milagres de afeto e dedicação para que a tranquilidade espiritual voltasse ao íntimo do esposo amado. No dia seguinte, ao regresso dele, Elvídio Lúcio tomou todas as providências para avistar-se com Nestório na prisão mamertina. O aparecimento de Ciro na capital do Império representava para ele um fato inverossímil.
Não podia crer que seu liberto de confiança, cujas atitudes lhe haviam conquistado a maior simpatia, pudesse ser o pai de um homem que seu coração detestava. Queria assim certificar-se da verdade por si mesmo. Além do mais, se os acontecimentos não fossem verdadeiros, empenharia todo o seu prestígio pessoal junto do imperador a fim de evitar o martírio e a morte do prisioneiro. Ou seja, se não fosse verdade, eu acredito aqui, o que agrava mais é ele ser pai do Ciro. Ciro, que ele esquece que salvou a vida da filha dele. Foi isso que o fez gostar tanto dele, até dar a liberdade para ele. Mas desde que ele soube, de forma totalmente deturpada pelo Pausanias também, que eles estavam juntos, ele e Célia, quando não era verdade, aí então ele passou a ser a pessoa que ele mais detestava. Então ele não podia nem conceber que fosse filho daquele escravo por quem ele tinha tanta simpatia, que é o Nestório. A realidade, porém, haveria de contrariar esse intuito sem resquícios de fantasia. Chegado ao presídio, conseguiu do Sixto Plócio, oficial que superintendia o estabelecimento, uma licença incondicional, de modo a se avistar com o prisioneiro como bem entendesse. Dentro em pouco, varava corredores e descia escadas subterrâneas, ladeando celas imundas, onde a luz era de uma escassez terrível e clamorosa, e não tardou a encontrar Nestório ao lado do filho. Ambos estavam magros, desfigurados, a tal ponto que o patrício, fosse pelo abatimento físico do rapaz, fosse pelas sombras que o cercavam, não reconheceu Ciro de pronto, dirigindo-se ao liberto nestes termos que profundamente o comoveram. E aqui a gente vê, gente, a situação. Olha, o Nestório, e desculpa se eu estou me repetindo, mas é porque ele disse para a gente ler e meditar, não é? O Nestório quem é? O Nestório é aquele senador romano que tinha todo aquele poder e ele mandou condenar um adolescente que tinha jogado uma pedra e nem se sabe realmente se foi ele que jogou, que foi pego ali como responsável por ter jogado um pedregulho que passou pelo rosto de Lívia, mas apenas arranhou, como disse Emmanuel, e ele o condenou, era um jovem, ele o condenou como escravo às galeras. As galeras seria a pena de morte, e talvez está passando por uma situação dessa em um local onde ele está desse jeito. E aí a gente vê essas duas pessoas aqui, o Nestório especialmente, porque aqui a gente ainda não sabe do passado do Ciro, mas a gente pode pensar, nossa, mas onde é que está Deus que não vem em favor, em defesa dessa pessoa? Como ele pode ficar em um lugar tão horripilante desse, os corredores subterrâneos, onde celas imundas, onde a luz era escassa, terrível e clamorosa, eles estavam ali magros e desfigurados. Aí é aqui que a gente entende, não é que Deus seja castigando ninguém. Deus não castiga ninguém, somos nós mesmos que nos castigamos com as nossas escolhas errôneas do passado, tá aqui. É por isso que ele diz, para servir de roteiro, é para a gente então ler e meditar. Nestório, já sei os motivos que te trouxeram ao cárcere, mas não hesitei em vir até aqui para ouvir-te pessoalmente, tal a estranheza que me causou a relação das ocorrências. Havia nas palavras dele um tom de sensibilidade e de simpatia feridas que o ex-escravo recebeu como bálsamo dulcificante para o seu coração. Senhor, respondeu respeitosamente, agradeço do íntimo da alma o vosso impulso generoso. Nestas celas jazem também loucos e leprosos, e contudo não vacilastes em trazer ao vosso mísero escravo a palavra de exortação e de conforto. Nestório, continuou Elvídio com generosa deferência, meu sogro relatou-me a teu respeito certos fatos que me custa acreditar, a despeito da tua honorabilidade de homem público e do seu paternal interesse para comigo. Nesse ínterim, pai e filho contemplavam ansiosos aquele de quem poderia depender a liberdade deles, notando-se que Ciro se encolhera a um canto, temendo a atitude de ansiedade suspeitosa com que Ovídio Lúcio o observava. O tribuno prosseguiu.
Não pude aceitar integralmente o que me disseram e vim certificar-me por mim mesmo com o teu depoimento pessoal. E acentuando as palavras, perguntou abruptamente: és de fato cristão? Sim, Senhor, murmurou o interpelado como se respondesse constrangidamente em face de tão grande generosidade. Prometi a Jesus no sacrário da consciência que não renegaria minha fé em tempo algum. Então aqui ele pareceu um pouco constrangido, mas é porque o outro estava sendo tão... ele via tanta generosidade nele, entrar ali naquele local onde ele podia até se contaminar com a hanseníase. Ele foi então e estava mostrando a ele realmente que ele tinha simpatia por ele. Porém, ele, no sacrário da consciência dele, ele já tinha prometido que ele não ia negar novamente a fé em tempo algum, ele já entendeu. O tribuno esfregou o rosto num gesto muito dele, quando contrariado, acrescentando em tom de mágoa: nunca pensei que eu houvera colocado um cristão na intimidade do meu lar, e, no entanto, vim até aqui sinceramente desejoso de pleitear a tua liberdade. Agradeço-vos, Senhor, de todo o meu coração e jamais esquecerei o vosso alvitre, ajuntou Nestório com dolorosa serenidade. Interessando-me pela tua sorte, prosseguiu Elvídio constrangidamente, procurei o senhor Quirino Brutus, incumbido pela autoridade imperial da instrução do processo atinente aos agitadores do cristianismo, vindo a saber ainda ontem que 13 dos implicados receberam a sentença de banimento perpétuo e 22 foram condenados à morte pelo suplício. E qual é o crime deles? Acreditarem e defenderem a palavra de Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo. Mas eles foram sentenciados, condenados à morte pelo suplício, a morte do corpo, a morte aqui nessa passagem. E aí, com isso, eles ganharam a vida ali do lado de Jesus Cristo, a vida ali como irmão reconhecido por ele, como irmão que já é o irmão reconhecido por ele, quando a gente voltando a aludir àquela passagem do vídeo anterior. Apesar do seu fervor religioso, ambos os prisioneiros ficaram lívidos. Elvídio Lúcio, porém, continuou imperturbável. Entre estes últimos, vi teu nome e o de um rapaz que me disseram ser teu filho. Que me dizes a tudo isso? Não desejarás, porventura, abjurar uma fé que nada te facultará a não ser a morte infamante pelos suplícios mais atrozes? E esse homem que te acompanha, será de fato teu filho? Dize uma palavra que me esclareça ou me proporcione elementos para uma defesa justa. Senhor, acudiu o liberto invocando todas as suas energias para não fracassar no testemunho. Minha gratidão pelo vosso interesse generoso há de ser eterna. Vossas palavras me sensibilizam todas as fibras do coração. Ouvindo-vos, sinto que deveria seguir vossos passos com humildade e submissão através de todos os caminhos. Mas é também por amor que não posso ceder em minha fé à própria tentação da liberdade. Jesus exerce em mim um jugo divino e suave. Embora vos ame, Senhor, não posso trair a Jesus nas atuais circunstâncias da minha vida. Se o Mestre de Nazaré deixou que o imolassem na cruz, puro e inocente, pela redenção de todos os pecadores deste mundo, por que me haveria de escusar ao sacrifício quando me sinto cheio da lama do pecado? Jamais poderei em consciência abjurar uma fé que constitui a luz da minha alma por toda a vida. A morte não me atemoriza, porque além do martírio e do sepulcro, esplende uma alvorada imortal para o nosso espírito. Então aqui ele explicando daquela forma que eu entendo. A única coisa que Deus está nos permite que Jesus conceda a gente é a oportunidade da gente estar se lavando da lama do pecado por ter feito escolhas errôneas, como o senador Publio Lentulus fez, como ele, como
Na encarnação precedente a dessa de senador Publio Lentulus, ele viveu ali na época do Catilina e também fez coisas mais horrendas ainda. Então ele estava cheio da lama do pecado e agora Deus está dando a oportunidade a ele de se limpar. Mas ele tem total livre-arbítrio, ele podia agora, por causa da liberdade, como ele está dizendo, a tentação da liberdade, ele podia abjurar. Mas ele já entendeu, depois de algum tempo, quando já está bem enlameado, eu acredito que todo mundo entenda. Ovídio Lúcius ouvia surpreso aquela demonstração de esperança numa vida espiritual que na mentalidade dele estava longe de compreender, enquanto Nestório continuava a falar, pousando então no rapaz que o acompanhava os olhos úmidos e ternos. Entretanto, Senhor, sou pai, e como pai sou ainda muito humano. Não vos interesseis por mim, imprestável e doente, para quem a condenação à morte pela causa de Jesus deve representar uma bênção divina. Mas, se vos for possível, salvai meu filho, de modo que ele viva para vos servir. Ciro acompanhava a atitude paterna com idêntico espírito de fervor e decisão, como que desejoso de protestar contra aquela rogativa, demonstrando também preferir o sacrifício. Mas o liberto continuava entre lágrimas mal contidas, dirigindo-se ao tribuno, que o ouvia eminentemente impressionado. Agora, Senhor, sei de todo o pretérito amargurado e doloroso e lamento o proceder do meu filho na vossa casa de Antipatris, mas peço-vos perdão para as inquietudes da mocidade. Meu pobre Ciro obedeceu à impulsividade do coração sem dar ouvidos ao raciocínio com que se deveria aconselhar, mas na amargura destas masmorras sombrias, deu-me a palavra dele de que, se volver à liberdade, nunca mais erguerá os olhos para a criança adorável, que é um arcanjo do céu no âmbito do vosso lar. Se assim o exigirdes, Senhor, Ciro poderá sair de Roma para sempre, de maneira a nunca mais vos perturbar a felicidade doméstica. Ovídio Lúcius, porém, fechara o semblante em atitude de quem tomara implacável decisão. Da generosidade mais pura passara à negativa mais violenta, dada a presença do seu ex-cativo de Antipatris, a quem os seus princípios não poderiam tolerar. Nestório exclamou em tom quase rude: sabes da simpatia que sempre me inspiraste, mas se nunca te supus cristão e conspirador, muito menos chegaria a pensar que pudesses ter engendrado um homem como esse. Como vês, não posso intervir a favor de ambos. Certas árvores morrem, às vezes, pelo apodrecimento dos galhos. Vim aqui para socorrer-te, mas encontrei uma realidade intolerável para o meu espírito. Destarte, preferirei esquecê-los, antes de tudo. Senhor, murmurou ainda o liberto como se desejasse reter a amizade dele, pedindo-lhe perdão para morrer com a certeza de que o tribuno lhe havia reconhecido o sincero agradecimento. Ovídio Lúcius, lançando a ambos um olhar contrafeito, ajustava a toga para retirar-se quanto antes, exclamando impulsivamente: é impossível. Dito isso, deu costas aos prisioneiros e, chamando os dois guardas que o acompanhavam, retirou-se apressado, enquanto os dois condenados alongavam o olhar para fixar-lhe o porte firme e austero, e aguçavam o ouvido para escutar seus derradeiros passos nas lajes da prisão, como se percebessem pela última vez a esperança que os poderia reconduzir à liberdade. Nestório sentia-se sufocado, mas a nuvem de suas lágrimas como que se rompera para atenuar-lhe as amarguras, enquanto Ciro se lhe lançava aos pés, beijando-lhe as mãos a murmurar: meu pai, meu pai. Ambos desejavam retornar ao sol claro da vida, sentir as emoções da natureza, mas o ambiente abafado do cárcere asfixiava. Todavia, na tarde imediata, Sisto Prócio, recebendo as condenações da justiça imperial, separava os 13 prisioneiros destinados ao exílio perpétuo, reunindo os demais numa cela menos triste e largamente espaçosa. Os dois libertos foram retirados do cubículo em que se encontravam, transportados para juntos dos demais condenados.
A nova cela também demorava na parte subterrânea, mas de um dos seus lados podia ver-se o céu através de reforçadas grades. Descer o crepúsculo, entornando sobre a cidade suas tintas maravilhosas, mas todos aqueles corações atormentados contemplaram o casario e o horizonte tomados de infinita alegria. Ao longe, no firmamento, acendiam-se na tela azul, muito azul, as primeiras estrelas. Policarpo, o venerável pregador da porta nomentana, transportado do Esquilino para o Capitólio, a fim de reunir-se aos companheiros, traçou no ar uma cruz com a mão calosa e encarquilhada. Então todos os irmãos de fé, em cujo número se contavam algumas mulheres, se prosternaram e, contemplando o céu romano formoso e constelado, começaram a cantar hinos de devoção e de alegria. Esperanças versificadas que deviam subir a Jesus, traduzindo o amor e a confiança daqueles corações resignados que viviam embevecidos nas suaves promessas do seu reino. Aos poucos, as vozes se elevavam harmoniosas e argentinas nas estrofes de hosana e de esperança. Seres espirituais imperceptíveis ajoelhavam-se junto dos condenados, a cujos ouvidos chegavam os ecos suaves das cítaras do invisível. Então alguns pretorianos que lhes montavam guarda, escutando-lhes os cânticos de fé, compararam a voz daqueles corações angustiados a soluços de rouxinóis apunhalados em pleno luar, na vastidão do espaço. Enquanto os prisioneiros aguardam o dia reservado ao sacrifício, acompanhamos nossas personagens no desdobramento de sua vida cotidiana. Então aqui vamos deixar ali os nossos prisioneiros, os 13 ali, incluindo Nestório, o filho dele, Ciro, que não conseguiram então o perdão ali do Elvídio, que até o Nestório ele até perdoaria, porém ele realmente não gosta, ele tem muito desprezo pelo Ciro, porque ele ousou se apaixonar pela filha dele, um escravo que antes tinha salvado a vida da filha dele, por isso ele ficou tão agradecido que deu a liberdade a ele, porém quando ele se apaixonou pela filha dele, isso é imperdoável, então não podia ser, ele agora o detesta dessa forma. E aí aqui, como o Emmanuel mostrando dessa forma tão bonita, tão poética aqui como que é, e a gente vê essas pessoas que se fosse uma coisa que eles estivessem ali dando um sacrifício para um deus humano, para um dos deuses aí dos romanos, por exemplo, ou para o deus que a gente cultua, muita gente cultua hoje, que é o deus do poder, o deus do que tem mais, aí eles não estariam aqui nesse momento de poder, então, estar olhando para o céu, estar admirando o céu, estar entoando hinos que aqueles que estavam ouvindo sentiam que fosse como soluços de roxinóis apunhalados em pleno ar na vastidão do espaço. Por quê? Porque ali junto a eles, seres espirituais imperceptivos ajoelhavam-se junto dos condenados, trazendo aquele bálsamo ali para quem foi até o final, quem deu o sacrifício. Aí Jesus Cristo não abandona. Com ele o jugo é leve e o fardo é suave. Tá bom, gente? Depois então vamos ver como é que continua, enquanto eles aguardam o dia reservado ao sacrifício. Vamos acompanhar então no próximo vídeo os outros personagens no desdobramento da vida cotidiana deles. Espero que você tenha curtido tanto quanto eu essa primeira parte desse 6º capítulo, que foi então a visita ao cárcere, onde encontramos ali Nestório, o filho dele, além dos outros 11 prisioneiros ali que foram condenados à morte. E espero que você tenha gostado. Se você gostou e quiser compartilhar, obrigada. Se você gostou e quiser deixar seu like, também fico agradecida. Se quiser entrar lá no canal, tem os outros livros do Chico que eu deixo aqui ao longo desse vídeo, o Boa Nova ou Há 2000 Anos, Paulo Estevão, vale muito a pena ver todos. São, como o Emmanuel disse, roteiros para a nossa passagem por essa realidade de luz e sombras. E ele, nesse livro especialmente, ele diz: leia e medite, tá bom? Vamos meditar sobre essas informações que ele está passando. Olha, como foi difícil, como eu fui
digamos ele que me desculpe esse termo, como eu fui cabeça dura, não sejam sábios, aprendam com os meus erros. Tá bom, gente? Muitíssimo obrigada, eu espero encontrar vocês para dar continuidade. Tchau!